Meus queridos irmãos e amigos, graça e paz. Nesta manhã nós falaremos sobre o tema Jesus e a ressurreição de Lázaro. Texto bíblico, João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Verso 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, verso 14, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Versículo 24, ela disse: eu sei, replicou Marta. Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde os sepultas? Onde os sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Verso 36. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra,
E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Esse texto é muito interessante. Jesus e a ressurreição de Lázaro. Esse texto da ressurreição, ele é registrado somente aqui no Evangelho de João. Devemos notar que o nome Lázaro é uma derivação do hebraico Eleazar e significa a quem Deus ajuda, ou Deus é meu socorro. De fato, Deus é o nosso socorro. Olhando esse texto, nós vemos que Deus também era o socorro de Lázaro. Ele precisa ser o socorro de todo aquele que de fato busca pela fé. Precisamos depender totalmente do Senhor. Ele é o nosso único socorro. Só Ele pode nos socorrer e salvar. Jesus pode socorrer todo aquele que nele crê. O primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite é que Jesus age no tempo exato, no tempo dele, e não no nosso tempo. Se você observar o verso 6, parte B, diz assim: ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus, ao ser chamado, quando as 2 irmãs, Marta e Maria, mandam chamar Jesus, Jesus estava distante. E Jesus, a Bíblia diz que ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E aí então vem a pergunta: mas será que Jesus é indiferente às nossas lutas? Cristo sabe da sua luta. Cristo sabe das suas dificuldades. Ele sabe das nossas lutas. Jesus Cristo sabe de tudo. Ele é onisciente. Ele sabe dos nossos anseios. Ele sabe das nossas vontades, das nossas necessidades. Mas às vezes parece que Jesus demora muito. Parece que a gente acha que Jesus parece que não tem pressa para nos socorrer. Às vezes não entendemos o seu propósito. Irmãos, nós vivemos numa sociedade imediatista. Uma sociedade que está acostumada a ter pressa. Pressa para poder pegar o ônibus, né? Pressa para chegar no serviço. Pressa para chegar ao consultório médico. Pressa para poder chegar no aeroporto, né? Viajar, entrar no avião. É assim. Nós temos pressa quando vamos comer. Hoje existe o macarrão instantâneo, né? E a gente tem pressa, quer que a comida fique pronto logo, não pode esperar nem 3 minutinhos. Nós temos pressa. Pressa para baixar um programa da internet, né? Pressa para poder, enfim, a banda larga. A gente sempre tem pressa. Nós desejamos tudo muito rápido. Mas nenhuma pessoa gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar na fila do banco, por exemplo. Mas na vida, prezados ouvintes, prezados irmãos, né? Nem tudo é assim. Tudo leva tempo. Nossa mãe levou 9 meses, né? Deus nos gerando no ventre da nossa mãe. Na vida tudo tem um tempo determinado, é o que diz lá em Eclesiastes 3:11. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Jesus, ele é o nosso Senhor. Ele está vivo. Ele pode ouvir nosso clamor, as nossas orações, nossos anseios, nossas necessidades. Ele pode nos socorrer. Ele é o nosso socorro. Nós precisamos clamar com fé através da oração.
E Jesus sempre ouve e responde às nossas orações. Entretanto, ele age segundo a sua boa e perfeita vontade no tempo dele e não no nosso tempo. Ele age no melhor tempo possível. O tempo de Jesus é o melhor. Observe o texto. Marta e Maria estavam esperando com pressa que Jesus chegasse para curar logo o seu irmão Lázaro, que estava à morte. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda permaneceu 2 dias aonde estava. A esperança de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, era que quando Jesus soubesse da gravidade da enfermidade de Lázaro, Jesus viesse de imediato. Mas Jesus não correu, né? Jesus, quando recebeu a notícia, permaneceu propositalmente onde estava ainda por 2 dias. Nós olhamos para a situação nossa e às vezes parece que o Senhor demora a atender nossa oração, demora a nos socorrer, parece que Ele está até atrasado, não é mesmo? E aí, a gente pensa que Jesus não está dando importância à nossa dor, mas na verdade Deus tem grande propósito. Nós às vezes não entendemos os propósitos eternos de Deus. Deus tem um tempo certo. E no tempo de Deus, as coisas acontecerão da melhor forma, na minha vida e na sua vida. No tempo de Deus, tudo acontecerá perfeitamente. Foi isso que aconteceu com Lázaro. Jesus o ressuscitou. Deus o Pai foi glorificado. Jesus, o Deus Filho, foi glorificado. Muitos creram em Jesus. Muitos passaram a seguir Jesus. Muitos creram que Jesus era e é o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai, né? Aquele que veio salvar todo o que nele crê. Deus tem um propósito na sua vida. E é certo que Jesus agirá no tempo certo. Ele não tarda, ele não falha, ele age no tempo exato. O segundo ponto que nós vamos ver é o seguinte: Jesus sabe de tudo o que acontece em nossas vidas. Jesus sabia o que estava acontecendo com Lázaro, tanto é que se você observar aí Evangelho de João capítulo 11, versículo 14, Jesus vai dizer para os discípulos: Lázaro morreu. Quem foi que contou para Jesus que Lázaro estava morto? Ninguém. Então, como Jesus sabia disso? É de se notar, meus irmãos, que Jesus é o Deus encarnado, ele é Deus Filho, ele é um da Trindade. Jesus é onisciente, Jesus é Deus homem, Jesus é aquele que se fez carne por nós, ele tem conhecimento de todas as coisas, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus sabia que Lázaro estava morto e agora Jesus vai ao seu encontro com um propósito: despertar Lázaro, fazer com que Lázaro torne a viver. Prezado amigo e irmão, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele sabe da sua lida, ele sabe a respeito da sua família, a respeito do seu casamento. Nada passa ocultado aos seus olhos. Ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é todo-poderoso. E mesmo sendo tão poderoso, mesmo sendo um ser divino e eterno, Jesus nos ama, Jesus nos valoriza, ele te ama. Você é precioso para Jesus. A palavra de Deus nos diz em Lucas 12, versículo 7, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Esse texto aqui na versão corrigida diz que nós valemos mais do que muitos passarinhos. Tem uma outra versão que diz que nós valemos mais do que muitos pardais. Isso mostra que nós temos valor. Nós temos valor. Na criação, o ser humano tem valor para Deus. Você, prezado amigo, você tem valor para Deus. Jesus, ele conhece você. Foi Deus que te criou.
Ele conhece perfeitamente a sua criação. Você vale muito para Ele. Mas eu te faço uma pergunta nesse instante. Jesus requer de nossa parte fé e não desânimo e abatimento. Será que você tem estado abatido? Será que você tem andado desanimado e indiferente para com Ele? Quando Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, receberam a Jesus, elas agiram de modo, a princípio, diferente. Se você observar João 11, versículo 20, parte A, diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Certamente Marta era a irmã mais velha. E ela então, quando ouve falar que Jesus estava chegando, ela sai rapidamente e ela vai se encontrar com Jesus. Mas se você observar, João 11, a parte B do verso 20, vai dizer assim: Maria, porém, ficou sentada em casa. Uma foi rapidamente e a outra parece que ficou indiferente a princípio. Lembrando que Lázaro aqui já havia 4 dias que estava morto. 4 dias havia sido sepultado. E aqui, conforme o contexto, um defunto de 4 dias já cheirava mal, não é? Agora tudo parecia inútil. A própria presença de Jesus ali parecia tardia. Talvez Maria, a que ficou em casa, pensasse: mas por que eu vou sair correndo? Por que eu vou atrás do mestre? Parece que nada mais pode ser feito. Talvez ela pensasse assim: nós não sabemos, a Bíblia não diz. Será que a outra irmã, a gente fica pensando, será que a outra irmã, a Marta, que saiu primeiramente ao encontro de Jesus, será que ela saiu com o intuito de reclamar? Ô Jesus, mas o senhor não poderia ter vindo mais rápido? Ô Jesus, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Irmãos, na verdade, nós não sabemos qual é a intenção dos corações dessas irmãs. Marta saiu ao encontro de Cristo. Maria permaneceu onde estava. Marta saiu e foi em contraste com Jesus. Maria, a princípio, não. Observe, foi necessário Marta, posteriormente, mandar chamar Maria, dizendo que Jesus havia chegado e queria falar com ela. Na verdade, a iniciativa de chamar Maria foi de Jesus. Foi Jesus quem tomou a iniciativa e tirou Maria daquela situação apática, aquela situação indiferente em que ela se encontrava. Meus prezados ouvintes, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter ânimo. Jesus, ele pode nos fortalecer. Jesus nos dá esperança. Eu posso dizer que ainda hoje, Jesus está a nos chamar. Ele quer nos colocar numa situação de esperança, de fé, de disposição. Ele quer ter contato conosco, ele quer ter comunhão conosco. Ele nos trata individualmente. Ele sabe das nossas lutas, dos nossos temores, dos nossos anseios, das nossas dificuldades, das nossas necessidades. Quando Maria chega perto de Jesus, ela se lança a seus pés. Note aqui que tanto Marta como agora Maria, né? Como também a sua irmã Maria, diz a mesma coisa, respectivamente. Observe, versículo 21 e 32, parte B. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A outra havia dito também isto. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas tinham fé em Jesus. Elas sabiam muito bem que Jesus, se estivesse ali, poderia curar o seu irmão. Elas eram testemunhas oculares de muitos milagres e sinais que Jesus havia feito no seu ministério. Mas agora parece que não há mais esperança. Senhor, já é tarde demais. Senhor, já cheira mal, tem 4 dias que morreu. É interessante nós observarmos que o Senhor Jesus, ele se comove, ele pergunta onde é o túmulo, ele quer consolar, ele quer agir e ele vai agir. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, nós precisamos obedecer a Jesus Cristo.
Jesus, quando manda chamar a Maria, Maria obedece e vem apressadamente. Ela se prostra diante de Jesus. Ela abre o seu coração para Jesus. Ela coloca diante de Jesus as suas dores, as suas necessidades, os seus anseios. Elas puderam ser testemunhas oculares de um milagre que Jesus faria, tanto na vida dela, como na vida de toda a família. Mesmo não entendendo o agir de Deus, nós precisamos nos prostrar diante de Jesus e deixar Ele agir. Marta e Maria não entendiam o que estava acontecendo. Elas não entendiam o agir de Cristo. Elas não sabiam o que Jesus ia fazer. E a história conta que Jesus ele vai ao túmulo. Ele vai ao túmulo. O túmulo era uma gruta, onde haviam tapado com uma grande pedra. João 11, 38b e 39a diz: encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Verso 39, parte A. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Por que Jesus mesmo não tirou a pedra? Jesus ele faz aquilo que nós não damos conta de fazer. A pedra ali qualquer um podia tirar, mas dá vida a um morto, somente Jesus. Jesus manda tirar a pedra. Jesus iria fazer um milagre grandioso ali diante de todos aqueles que ali estavam. Jesus mandou que a pedra fosse removida da entrada do túmulo. Jesus, ele dá uma ordem: tire a pedra. E agora ele vai fazer o que ninguém mais pode fazer. Observe que para que Jesus fizesse aquele milagre, a pedra teria que ser removida. Nós devemos observar que tem coisas na nossa vida que nós podemos fazer. Às vezes a gente quer que Deus faça tudo, até remover pedras. Tem pedra na sua vida, prezado irmão e amigo, que você precisa tirar. Tem coisas na sua vida que somente você pode fazer. Pastor, que pedra seria essa? Talvez a pedra do pecado, a pedra da rebeldia, da ingratidão. Você sabe muito bem qual é a pedra que você precisa remover da sua vida, para que Deus tenha acesso pleno. Observando o texto aqui, segundo a ótica do pastor Exaltino, né, saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, ele diz o seguinte, abre aspas: Jesus sabia que Lázaro estava morto. Foi lá efetuar um milagre para crerem nele. Milagres são didáticos, isto é, servem para nos ensinar, não para enriquecer curandeiros ou glorificar pregadores. O Exaltino conta que ressuscitar é com ele, é com Jesus. Só ele pode fazer isso. Nunca façamos o que é dele. Há gente querendo fazer o papel do Espírito Santo. A gente produzindo emoções nas pessoas. E o Exaltino conclui dizendo: tirar a pedra, nós podemos. Nunca deixamos de fazer o que é nosso. Ele nos deu atribuições. Homens colocam a pedra, homens tiram a pedra. Fecha aspas. Portanto, eu digo, irmãos, tirar a pedra, nós precisamos tirar a pedra porque Jesus haja. E qual é a grande pedra? Qual é a pedra que você precisa tirar nesse momento da sua vida? Deus quer fazer um grande milagre. É preciso você tirar a pedra. Jesus, ele ressuscita Lázaro. Lázaro era um defunto, um homem morto, enterrado, sepultado, 4 dias. Mas Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus deu apenas uma ordem. Que coisa maravilhosa! Apenas uma ordem! Que coisa espantosa! Olha o que o texto diz, verso 43 a 44. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Certo professor de grego nos dizia no seminário, observe que Jesus diz Lázaro. Segundo o professor nosso no seminário, pastor Alexandre Willick, ele dizia, se Jesus não estivesse nominando Lázaro,
ele teria ressuscitado todos os mortos, segundo a ótica daquele professor. Mas aqui a ordem específica: Lázaro é você. Lázaro é você. Lázaro, saia para fora, venha para fora. E o morto saiu. O morto saiu, completamente vivo. Não é mais morto, agora é completamente vivo. E a Bíblia também nos diz, lá no final do texto, que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Há uma passagem lá em Isaías 44, verso 27, que diz assim, eu gosto muito dessa passagem: basta que eu dê uma ordem e o mar seca e os rios ficam sem água. Isaías 44, 27. Basta que eu dê uma ordem. Nós adoramos um Deus todo-poderoso. O Senhor age de maneira que nem sempre entendemos. Mas eu quero concluir dizendo que Ele tem um propósito em nossas vidas. Nada está perdido. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem doença, nem pandemia, nem mesmo a morte. Jesus age da melhor maneira. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Devemos entender que os nossos problemas são oportunidades que o Senhor nos dá para agir em nossa vida e para ser glorificado e exaltado através de nós. Embora Jesus possa nos socorrer de qualquer mazela deste mundo, Ele quer nos dar principalmente a vida eterna. Tem gente que só anda buscando curas, milagres, prodígios. Outros buscam lucros, riquezas financeiras. Mas o maior milagre do Senhor é nos dar a vida eterna. Lázaro foi ressuscitado. Lázaro voltou a viver naquele momento. Mas um dia, Lázaro certamente envelheceu, certamente morreu. Ele precisava de Jesus, tanto neste mundo, como também na eternidade. Nós devemos buscar Jesus não só para esta vida, mas também na eternidade. Jesus pode dar salvação, vida eterna a todo aquele que nele crê. É interessante, a Bíblia diz lá em João 17, de 1 a 3, depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é essa: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Tenha fé, dependa de Jesus. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Crês nisto? Aqui o Senhor está falando de vida após a morte. Jesus pode te dar vida abundante aqui neste mundo, agora, aqui e agora. Mas também salvação e vida eterna para sempre. Ele pode nos dar morada celestial para todo sempre na presença do Deus eterno. Você crê nisto? Você já entregou sua vida a Jesus? Faça isso nesse momento. Entregue a sua vida a Cristo e seja salvo. Receba a vida eterna. Ela é um presente de Deus. Jesus morreu na cruz para te dar vida e vida abundante. Aceite Jesus, receba Ele no seu coração pela fé e viva em paz com Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos nesse momento orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento colocamos todos esses que estão nos ouvindo, estão nos assistindo aí, Senhor, pela internet. Que o Senhor, meu Deus, venha trazer salvação.
Vida abundante aqui e agora, mas também vida abundante por toda a eternidade. Senhor Jesus Cristo veio morrer na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Senhor, não há pecados que não possam ser perdoados. A tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A tua palavra também diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, traga salvação a esse lar. Senhor, traga, meu Deus, comprometimento contigo. Senhor, talvez essa pessoa esteja afastada dos teus caminhos. Reconcilie nesse momento, ó Pai. Traga reconciliação ao coração agora. Que haja arrependimento, confissão de pecado e reconciliação contigo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus te abençoe.